Um dia que a torcida do Cruzeiro está praticamente de luto. Porque a partida que foi feita diante da equipe do Curitiba foi um negócio assustador mesmo. O Cruzeiro simplesmente não entrou em campo. O jogo 11 horas da manhã, nós trouxemos um comentário completo aqui. Vou deixar ele aqui, inclusive, no final do vídeo. Vai ficar desse lado aqui, eu acho. Eu acho que é desse lado. No finalzinho do vídeo, vou deixar ele aqui, linkado, para você clicar em cima dele. O pós-jogo que eu fiz lá de dentro do Independência mesmo. Ainda no calor do jogo, você sabe que nos comentários do calor do jogo, às vezes a gente fala algumas coisas que não deveria, por causa da emoção, né? A emoção está aflorada naquele momento e a gente acaba se posicionando de forma um pouco mais agressiva, talvez. Mas o Cruzeiro fez um jogo horrendo, né? Você vai acompanhar o pós-jogo lá, vou dar um spoiler aqui para você. Foi um jogo horrendo, o time do Cruzeiro simplesmente não entrou em campo, e quando o time não entra em campo, acaba dificultando as ações do treinador. Algumas escolhas que vêm sendo tomadas pelo Pepa já mostraram que não funcionam, por exemplo, o falso 9, e lançar os meninos da base de qualquer maneira. Isso não funciona. Está bem explícito na minha avaliação. Então, eu acho que é importante nós revermos as nossas cobranças, os nossos pedidos, e perceber que não está funcionando e não dá certo. Observe que o Cruzeiro era o segundo time que mais criava, ao lado do Palmeiras. Só o Palmeiras vencia o Cruzeiro nesse dado. E agora o Cruzeiro não cria mais, porque perdeu na beirada o seu principal jogador, que fazia uma dobradinha muito interessante com o Matheus Vital e também com o lateral Marlon. E esses dois jogadores, principalmente na partida de hoje, sumiram, não jogaram absolutamente nada. E com o Bruno Rodrigues não foi diferente, não jogou nada. E ele deu um recado na hora do jogo para o Pepa, você deve ter observado. Ele fez 3 alterações táticas no time do Cruzeiro, sem autorização do Pepa. Ele saiu do centroavante, foi para a ponta, colocou o Wesley, foi para a ponta esquerda, colocou o Wesley de centroavante e colocou o menino Robert para jogar do lado direito de ataque. Então foram essas as mudanças que o próprio Bruno Rodrigues fez no decorrer da partida. Repito, sem o aval do técnico. Eu estava lá e posso falar isso para você com propriedade. Não funciona, né? O falso 9 não funciona. E também lançar o menino da base na fogueira não funciona. Está comprovado. Então vamos parar de pedir. Gostando você ou não gostando você, tá na hora de voltar com o centroavante. Que seja ele o Gilberto, que seja ele o Henrique Dourado. É o que temos e é com o que vamos. No entanto, por falar no que temos e no com o que vamos, tá circulando uma conversa, porque para mim até o momento é uma conversa, e eu explico porque já, referente ao nome do Rafa Silva. Rafa Silva, que é um camarada que tem muita qualidade técnica, provou isso na temporada passada, quando esteve 70% inteiro, recuperado das suas lesões e bem fisicamente falando, 70% bem fisicamente falando, ele foi titular no time do Cruzeiro na segunda divisão. Foi peça extremamente importante, peça fundamental, fazendo gol em clássico nacional contra o Grêmio e ajudando muito o Cruzeiro. A conversa, não posso falar que é informação ainda, a conversa que rola é de que o Rafa Silva havia se oferecido para voltar para o Cruzeiro caso a diretoria o quisesse. A turma que está falando que isso foi dito pelo Rafa Silva está afirmando, está dizendo que foi através do Samuel Venâncio que surgiu essa conversa. Aí por que eu digo a você que para mim ainda não é informação e é apenas uma conversa que está rolando nas redes sociais? Porque eu fui atrás dessa informação, não encontrei nada. Entrei no perfil do Samuel Venâncio, também não vi nada. Então isso desqualifica o meu posicionamento. Eu também então não posso me posicionar. No entanto, se tiver veracidade dentro desse fato, o que nós podemos esperar disso? Eu não faço a mínima ideia, porque eu fui perguntado a respeito disso. Não faço a mínima ideia do que esperar, porque o jogador se oferecer, ou a cúpula, o staff do atleta oferecer ele para um clube, não quer dizer que haja negociação. Não quer dizer que haja negociação. O que quer dizer é que há um interesse do atleta e que pode não ter conciliação com o interesse da própria instituição, devido às suas qualidades, devido à sua debilitação clínica. Rafa Silva se machuca muito, mas é um jogador com uma técnica extremamente apurada, e hoje no ataque do Cruzeiro, no ataque, não tem nenhum jogador que se aproxima, assim, tecnicamente falando. Nem Bruno Rodrigues, nem Wesley, nem Gilberto, nem Dourado, nem o Robert, nem o Paulo Vitor, nem o Gomes, o Arthur Gomes, nenhum desses se aproxima da capacidade técnica que o Rafa Silva tem.
É um jogador que seria interessante, jogador importante, que também recebe um salário muito importante. Não sei a que pé ou até onde isso é verdade. Vou continuar apurando. Estou falando a respeito do... Pô, Cláudio, mas você não costuma falar daquilo que você não apurou, você preza pela informação concreta, é verdade. Só que eu tenho seguidores, e os meus seguidores me pediram para poder falar a respeito do assunto. E eu estou trazendo aqui exatamente o que eu sei. Nada. E estou dando apenas a minha opinião. Seria interessante. Seria um jogador, é um jogador muito importante. Na verdade, seria importante porque é um jogador interessantíssimo, Rafa Silva. Nós já vimos isso aqui. Então, o que eu tenho sobre o Rafa Silva é apenas a minha opinião sobre a conversa que está rolando nas redes sociais. Não a respeito de informação, porque eu não tenho essa informação, não vi ninguém passando essa informação. Entrei nos perfis do Samuel Venâncio, que é um exímio comunicador na área da informação. Então, não encontrei. Então, eu não tenho o que dizer de forma concreta a respeito. Tenho a minha opinião a dar. Se o jogador se ofereceu e o Cruzeiro passa por essa dificuldade de finalização, seria importante, sim, trazer esse jogador para vestir a camisa do Cruzeiro. Mas, e valores? Como que fica? Ofereceu, mas não é de graça. Entende? Tudo isso a gente tem que colocar na balança. O jogador que está jogando na Coreia tem mercado, é interessante, é importante, joga muita bola, mas ele não joga de graça. Então tudo isso tem que entrar dentro do pacote de negociação, caso tenha qualquer coisa relacionada a este assunto, tá bom?